Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui sobre a palavra de Deus. E o texto base que eu quero comentar está em Salmo 8, os versos 4 e 5. Na minha versão diz o seguinte: Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, ou do que Deus em algumas versões, e de glória e de honra o coroaste. E estes dois versos, 4 e 5, eu quero fazer uma reflexão sobre o livro de Jó. Né? Muita gente fala muita coisa sobre o livro de Jó, fala da paciência, do aspecto soberano de Deus, mas eu queria dizer algo que pouca gente fala, que é a capacidade que Deus deu ao homem, né, de vencer aquilo que nós achamos que nós não podemos vencer. E quando eu falo que Deus deu essa capacidade, não é mérito nenhum do homem. E Jó provou isso, né? Que não é mérito do homem, né? É uma capacidade de Deus. Mas Jó é uma prefigura do que o homem Jesus Cristo faria, né? Quando ele se aniquila, conforme diz o texto de Filipenses, torna-se humano. Jesus Cristo torna-se humano, né? O Filho de Deus fez isso. E aí ele vence a morte morrendo. Né? E o que é esse aspecto que eu quero comentar com vocês? Imagina o seguinte, imagina o anjo de luz, né, que a gente tem essa noção, né, de que existia esse anjo de luz que estava próximo de Deus, que era, né, cheio de glória e tal, e esse anjo de luz então se rebela, cria o orgulho em si mesmo, né, no seu coração, se rebela e é expulso. E aí ele vê Deus criando, né, que é esse homem. Quem é esse homem mortal para que te lembres dele? Né? Quem é esse homem feito do pó, feito do barro? Né? Entretanto, esse homem é coroado, né, com a imagem e semelhança de Deus. Como que seria, né, o sentimento desse anjo de luz que estava próximo do trono, se orgulhou disso e caiu, e agora Deus faz uma criatura do barro, do pó da terra, para ser a sua imagem e semelhança. Né? Aqui diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos, mas há versões que dizem que esse homem foi feito pouco menor do que Deus. Então imagina o sentimento de inveja, né, que esse rebelde, esse anjo rebelde tem. E aí no livro de Jó, quando esse anjo rebelde se apresenta, você está vendo esse homem aí? É porque você dá tudo para ele, né? Tira as coisas para ver se ele não blasfema contra você. Qual que seria a resposta óbvia de Deus? Ora, você tinha tudo aqui e mesmo assim se rebelou. Sai daqui, não quero falar com você. Você não tem moral nenhuma para falar sobre isso. Mas Deus, em sua infinita soberania, né, mostra ao mal que há de vencer, né, esse mal, né, que ele há de ser vencido pelo homem. Né? E esse Jó, então, faz uma prefigura sobre quem seria ou o que faria Jesus Cristo enquanto homem. Né? Claro que é uma prefigura. Jó aprendeu muitas coisas. Né? Nós cremos que o homem Jesus Cristo era diferente. Né? Ele já, mesmo sendo homem, também era Deus. Né? Então, é só uma apresentação, uma sombra do que Jesus Cristo faria. Né? Então, eu queria destacar esse ponto, né? Que nós, mesmo sendo barro, né, mesmo sendo dessa carcaça miserável, nós carregamos em nós um tesouro de glória muito precioso. E ainda mais nós que somos salvos e remidos dos nossos pecados. Né? A alcunha de pecadores, o título de pecadores, essa cédula que nos colocava, né, como a marca de pecadores, ela não existe mais. Nós pecamos, mas nós não somos mais pecadores. Nós temos a graça de Deus, nós temos esse tesouro precioso, né? Essa glória que Deus nos deu para propagar, né, essa vitória sobre o mal, o triunfo que Jesus Cristo fez sobre o mal. Então, esses dois versos aqui eu queria que você fizesse uma reflexão no livro de Jó a respeito disso. Né? Quem é um homem para que Deus se lembre dele? Mas Deus não se esqueceu de Jó. Né? E, contudo, pouco menor fizeste que os anjos, ou do que Deus, e de glória e honra o coroaste. E aí ele fala sobre o domínio, né, sobre toda a criação, e é isso que nós vamos ter, né, de volta
quando Deus restaurar todas as coisas, os novos céus e a nova terra que nós esperamos, onde habita a justiça, nós reinaremos com Cristo. Cristo será o rei entre reis, o rei dos reis, né? E esses reis seremos nós também. Que Deus te abençoe e vença o mal. Vença o mal. Você é uma criatura do barro, mas vença o mal por causa de Deus.